Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o professor Antônio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as famosas strings, tá? O assunto string seria a nossa próxima aula, nosso próximo assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que são strings. Nós vamos dividir esse assunto de strings em 3 aulas, tá? Aulinhas curtas, no máximo de 15 minutos. Então, essa primeira aula nós vamos só ter uma abordagem teórica sobre strings e nas próximas nós vamos tentar trabalhar com manipulações de strings, tá? Bom, strings, o que seriam strings, tá? Strings, na verdade, vem do inglês lá de corda. Isso aqui, acho que a melhor tradução seria cadeias, tá? Como se fosse uma corrente. E nesse caso, seriam correntes de caracteres, tá? Então, nós aprendemos a criar caracteres, a declarar caracteres do tipo char. Nós damos um nome, né? Então, letra. E dizemos que essa variável, ela recebe um caractere, por exemplo, x. Tá? Então, é dessa forma que nós aprendemos a declarar um caractere. Em algumas atividades, a gente declarou esse caractere como resposta, né? Para receber uma resposta tal, e essa resposta ela vai ser ou sim, ou não, enfim. Bom, na linguagem C, nós não temos um tipo de dado especial para string. Tá? Em outras linguagens, nós temos um tipo de dado para string, como Java. Mas aqui não, aqui nós não temos esse tipo. Os tipos que nós conhecemos, pessoal, são os tipos inteiro, float para números flutuantes, double e char. Esses são alguns exemplos, mas nós não temos string. Nós não temos aqui string. Então, como é que nós vamos fazer para trabalhar com strings aqui na linguagem C? Pessoal, a forma que nós temos para trabalhar com strings é utilizando vetores, utilizando arrays, certo? Então, nós criamos um array como? Nós declaramos o tipo dele, nós escrevemos, né, o nome da variável, né? Nesse caso, eu vou colocar aqui my numbers, e dizemos quais são os números. Então, esse aqui é o meu array. Só que nós vamos utilizar uma forma parecida para trabalhar com strings, tá? Então, qual é o tipo? Esse tipo aqui pode ser inteiro, pode ser float. Inclusive, pode ser do tipo char, que é para caracteres. Aqui ele vai dar um erro, por quê? Porque ele está falando aqui que isso aqui, ele está tentando transformar isso aqui em char, mas, nesse caso, nós não vamos colocar dessa forma. Nós vamos colocar nossos caracteres, só que agora em aspas simples. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar a palavra hello, vou ter que colocar dessa forma. Hello, olha só. Então, essa aqui é uma forma da gente declarar uma string, tá? Que, na verdade, é um array, tá? É um array de caracteres. Tem uma diferença também. Aqui, para a gente trabalhar com strings, pessoal, a gente coloca um /0 no final, tá? Então, essa é a diferença para trabalhar com strings do que vetores. A gente sempre vai colocar o /0 no final. Nesse caso, nós estamos colocando manualmente. Esse /0 aqui seria uma quebra de linha. Só que a gente vai ver que tem uma outra forma para a gente declarar strings que não precisa colocar esse /0, tá? Então, como é que a gente pode, por exemplo, imprimir isso aqui? Mas antes da gente imprimir isso aqui, nós vamos perceber uma coisa. O VS Code, acredito que em outras IDEs também permite fazer isso, nós conseguimos ter algumas informações interessantes, tá? Quando a gente passa o mouse aqui, a gente vai ver que a minha variável myNumbers, ela é do tipo char, e o nome dela é myNumbers, e ele inclusive fala o nome com o número de caracteres que tem, que é o tamanho do meu array. Aqui está falando que é 6, por quê? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tem esse último aqui, certo? Uma outra coisa que a gente pode perceber pelo VS Code é o seguinte: quando a gente passa o mouse aqui, ele diz que essa letra é um int 104. O que é isso? Int 104. A gente passa sobre a letra E, ele fala que é um int 101. Letra L, int 108. Por quê? Na verdade, pessoal, a linguagem C, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses caracteres, ele vai transformar esses caracteres em decimais
e depois vai transformar em binário. Lembra lá na nossa, acho que foi segunda ou terceira aula, que a gente brincou com a ideia de transformar letras, palavras em binário, números em binário, e a gente também podia transformar em decimal. Então, é a mesma coisa. O que você vai fazer é o seguinte, vai transformar essa letra aqui em um decimal. Se a gente abrir um conversor online, aqui, eu tenho já um aberto aqui, e transformar, por exemplo, a letra H em decimal, converter to ASCII, 104, que é exatamente o número que corresponde aqui, 104. Se eu transformar a letra E, que é 101, letra E, 101, tá? Então, a linguagem C vai trabalhar dessa forma, certo? Bom, uma outra coisa interessante também é que a nossa função printf, que a gente tanto usa para imprimir as coisas na tela, ela também trabalha com strings, que na verdade é um array de caracteres, e que também vai transformar em inteiro. Então, se você passar o mouse também na função printf, olha o que ele diz. Ele diz que minha função é do tipo inteiro, cara. Do tipo inteiro. Mas por que do tipo inteiro? Porque ele vai pegar essas letras e vai transformar para decimal, tá? Vamos observar essa função por dentro, tá? Eu vou vir aqui, go to definition, e vou ver onde é que essa função ela está formalizada, e ela está aqui. Então, a minha função printf, ela é isso aqui, tá? Então, ela diz o seguinte, ela é do tipo int, ela vai receber cadeias de caracteres, tá? Tá aqui char, e vai retornar aqui uma função, que ele vai fazer algumas transformações, enfim, a gente pode ir atrás dessas funções, mas só que não vai ser tão vantajoso, porque isso aqui vai complicar muito mais. Agora, então, ele vai fazer as transformações, mas ele vai retornar, na verdade, números, tá? Que são os números da tabela ASCII. Cada número corresponde a uma letra, certo? Então, o que a gente tem? Nós temos um array, que são caracteres, e que a gente pode imprimir ele agora. Vamos tentar imprimir isso aqui, tá? Como é que imprime isso? Bom, a gente sabe que para a gente utilizar os tipos de dados para scanf e para o printf, a gente tem um formato de número, um formato para indicar para a linguagem C que tipo de dado a gente está trabalhando. No printf, para a gente trabalhar com números inteiros, a gente coloca o quê? %d. Só que, e agora, para trabalhar com isso aqui, o que a gente coloca? Para trabalhar com uma string, nós vamos colocar %s. %s. Tá? %s, nós vamos trabalhar com a string completa, tá? E agora, nós vamos colocar aqui a minha variável, myNumbers. Pronto. Só isso aqui já basta, certo? Para imprimir a minha string. Vamos compilar para ver como é que fica. Olha aqui, hello. Já imprimiu certinho, tá? Dá um barra N aqui. Para ele sumir esse % aqui no final. Pronto, aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi só uma aula rápida e teórica sobre como a gente pode começar a trabalhar com strings, tá? Próxima aula, nós vamos trabalhar com... Nós vamos falar um pouco sobre strings, uma outra forma da gente declarar uma string, porque essa forma aqui, ela não é muito efetiva, né? A gente vai ter que colocar caractere por caractere entre uma aspa simples, então isso não vai ser muito legal. Mas a gente tem uma forma melhor para trabalhar com isso, tá? Então é isso, nós nos vemos na próxima aula e tchau!